tudo que já passou, eu já sei como que é. Eu posso viver um novo. Eu tenho esse direito e eu mereço viver um novo na minha vida. Então, eu vou me dar esse privilégio. E vou recomeçar sim. E vou fazer coisas diferentes sim. E vou levantar a bandeira que eu quiser sim. E vou me aproximar da minha família de novo sim. Que foi, acho que, o meu maior erro do mundo, assim. Por imaturidade. Por cegueira, mas é isso. E o que seria da vida sem os recomeços, sabe? Sim. E sua base tava lá, firme e forte. Firme e forte. Ontem eu tava até falando com os meus pais, eu falei assim, nossa, a gente tava num momento de família, porque ontem eu tava com eles. Eu falei, a gente é uma alcateia, assim, sabe? Cada hora um vai puxando o outro. E eu falei, se vocês não tivessem me ensinado o valor da família quando eu era criança, eu não teria voltado pra casa. Mas por eu ter aprendido o valor da família, eu voltei pra casa. E a minha base é muito forte. E não nego a minha raiz, não nego a minha base. Hoje não, sabe? Eu lamento, às vezes, a imaturidade, mas faz parte do ser humano. Faz parte. Na verdade, assim, entra num momento que, de repente, até a pessoa consegue entender, ela consegue até visualizar, mas o assumir pros outros e pra si mesma, né? Tipo assim, poxa, foi o que você falou agora, o meu maior erro foi ter me afastado da minha família. Assumir isso, o ego fica brigando ali, né? Muito. Tipo, poxa vida, eu vou ter que... Voltar vou ter que, atrás. eu tomei essa decisão tão certa de mim e agora eu vou ter que falar, eita, não tava tão certo assim não. Então, fica aquela briga do ego da gente também, né? Não só com os pais, mas com um amigo, com tudo. A gente às vezes toma a decisão e depois você fica, eita caralho, agora eu vou ter que voltar pra aquela pessoa lá e falar que aquilo que eu tava brigando como certo não era tão certo. E escutar todos o eu avisei. Isso é chato, Mas é que, faz sinceramente, eu não ouvi isso dos meus pais. Ah, tá. Os meus pais, eles olharam pra mim e falaram, filha, eu sempre acreditei em você. E eu só precisava disso. Que alguém acreditasse em mim. Sabe? E meus pais... Eu não tive um eu avisei. Eu só tive colo. E eu tenho muito orgulho dos meus pais. Eles são incríveis. Eu fico emocionada. Claro. Eu fico emocionada quando eu falo da minha família, quando eu vejo uma trajetória de uma menina tão jovem, quando às vezes a gente olha e a gente fala, não, isso nunca vai acontecer com a gente, isso nunca vai acontecer com fulano. E é com a gente que acontece. Às vezes a gente acha que a gente é a Mulher Maravilha, mas todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. E reconhecer é muito difícil. Mas e às vezes nem é pelo outro, né? É pela gente mesmo. É aquela coisa, libertador. tipo assim, não é que ia ser difícil você falar pro seu pai e pra sua mãe, era difícil você falar pra você mesma, né? Pra mim, era difícil falar pra mim. Os meus pais sempre viram, entende? Só que é muito bom você ser independente muito jovem. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco preocupante, porque você vai ganhando uma autonomia antes do tempo que limita um pouco as pessoas ao seu redor quando você é muito jovem e imatura. É porque daí você tem o poder de decidir coisas, mas a maturidade não alcançou, isso. né? E foi isso que aconteceu muito comigo, assim. Eu fui ganhando o poder de decidir as minhas coisas rápido, mas eu não era madura pra, de fato, enxergar o que os meus pais já tinham enxergado. E que eu não quis ouvir. Mas, enfim, tudo se encaixa perfeitamente depois. Sim. E eu creio muito que tudo tem um propósito, assim. Eu confesso que eu cheguei a um momento da minha vida que, quando eu tava num passado mais difícil, que eu não sabia qual era o meu propósito mais. Eu falava, gente, eu tô acordando pra quê? Eu não tô me achando uma pessoa legal. É repetido pra mim que eu não sou uma pessoa legal e, enfim. E o que eu acrescento aqui? Eu ficava assim. Só que as coisas aconteceram. E quando você trabalha, assim, com a verdade, com você, você é muito presenteado. E, assim, as coisas aconteceram e hoje eu falo... Hoje eu entendo o meu propósito, sabe? Hoje eu entendo, hoje eu falo... Não,
agora tudo faz sentido. Eu entendo o que eu tenho que levantar, eu entendo o que eu tenho que falar, sabe? E não é um discurso, sei lá, decorado, é um discurso muito de coração, porque eu vivo muito isso, sabe? Eu brado muito por isso. E é isso. A Duda de hoje tá um pouco mais fechada, tá um pouco mais com o pé atrás. Como é que você se sente? Pra ser honesta, a Duda de hoje se sente ansiosa, às vezes apavorada em sair na rua. E eu nunca falo isso, mas assim, às vezes eu saio na rua e minha respiração até já ela já fica um pouco ofegante. Às vezes eu tenho uma sensação que eu, sei lá, eu tô sendo perseguida, é muito estranho. Eu tenho muito trauma ainda, tipo, eu tenho uns resquícios que levam anos pra levam anos. E você tem esse tempo, né? Você é jovem, você felizmente teve a sua família que te acolheu e que já tinha te dado, porque isso realmente você falou, e de fato é uma coisa que todo mundo tem que saber, assim. Aquele comecinho é que faz toda a diferença. Toda. Né? Toda a diferença. Toda. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo alguma coisa, eu fui professora, eu tava fazendo alguma coisa, e aí eu lembro que a minha mãe perguntou pra mim assim, você acha que isso aí, você pegou essa habilidade mais pelo magistério ou mais pela faculdade de pedagogia? Eu falei, não, isso aqui foi a pré-escola. Isso aqui foi a hora que a professora da pré-escola me ensinou a trabalhar com tesoura. Depois, você só vai aperfeiçoando a habilidade. Então, aquela sementinha da família foi plantada na Duda de 2 anos. Total. Não na de 17, 18. Porque o caráter da criança é formado quando criança, de fato, na criação, né? Depois você vai aperfeiçoando. E total. Mas assim, hoje eu me sinto ainda muito ansiosa. É muito difícil lidar com hate na internet. Eu acho Pode muito vir, Dani. difícil. Ela trouxe um papel. Um lencinho pra muito você. Obrigada. Obrigada, Dani. Correndo mesmo. Eu queria muito de lencinho. Fica à vontade. Se você quiser ir até o banheiro também, tá tranquilo. Não, eu tô muito bem, mas muito obrigada. Mas assim... Oi. Desculpa aí a interrupção. Tudo bem? Tudo bom? Tá bem, Serginho? Tudo bem? Ele tá, olha, pela cara dele, ele não tá bem. Não tá bem. Não, entendeu? na verdade, ele tá muito bem pela Tá cara ótimo, dele. ele tá ótimo, porque ele nem viu o que aconteceu. Tudo bem. Mas assim, hoje eu me sinto ainda muito ansiosa. É muito ruim você lidar, às vezes, com um hater, assim. Eu leio umas coisas muito pesadas, às vezes em direct. Uns fakes me mandam umas mensagens, tipo... xingando mesmo, tipo, puta, vagabunda, você deveria ser violada. Quantas vezes eu já não li isso? E eu falo, meu Deus... Eu sinto... Eu tenho crise de ansiedade. Eu parei de ler. Você viu a reportagem? A gente tava falando disso, né, Yas? É isso que eu ia mencionar agora. Do Fantástico. Você viu? Reportagem? Eu não vi quando passou. Eles sentem prazer mesmo. É isso. No dia seguinte, eu tava com a Yas, a gente tava no carro, e aí eu falei, você viu isso aqui? Daí a gente leu a frase e falei, peraí, eu botei o vídeo. Porque eu ainda falei pra ela, eu quero chegar nessa parte. Porque eu quero ver a pessoa falando isso. Não é possível. Não, pior é que falam E eu mesmo. achei muito pesada a reportagem, né? Uma energia muito pesada, Muito porque pesada. é horrível você escutar que uma pessoa sente prazer Sente em prazer ver em o te outro destruído. É isso. E quando ela vê que você reagiu mal com essa Ela fica mais situação, feliz, né? Ela fica falou. mais feliz. Porque a pessoa, ela quer que você enxergue o quão merda É você isso. é. É isso. Mas eu gostei de uma coisa que a Capucci falou pro cara, que ele Capucci é falou assim... maravilhosa. Ela é perfeita. Se a pessoa não consegue lidar com a verdade, o problema dela. Ela falou, sua verdade. Sua verdade. Exatamente. Não é a Exatamente. verdade. Não é que você tá brigando com a pessoa pra falar que 2 mais 2 é 4. Exatamente. E assim... Você só tá dando a sua opinião. Você Gente. criou na sua cabeça que Não. aquela pessoa é horrível. Exato. E as pessoas criam realidades na cabeça que acreditam piamente. Isso é mais louco ainda. Acham que sabem a sua história mais do que você. Exatamente. Assim, e eu parei de ler as coisas. Eu tenho uma equipe que me ajuda, porque a gente precisa cuidar da gente. Sim. Sabe? Sim. Eu não tenho estruturas pra ler umas atrocidades. Tipo, eu queria que... Por que você não se mata? Tem gente que comenta isso pras pessoas. A gente vê quantos e tantos influenciadores não printam e postam. Uhum. Eu não tô afim de ler. O pessoal lendo no início da matéria, né? É. Ver a pessoa, né? Botaram o Carmo Della Vecchia, o Porchat. É muito triste, Ver as Cris. pessoas lendo. É muito triste. É absurdo, não né? tem nem o que dizer. Não, Não e tem é o que mais dizer. triste ver como que as figuras públicas foram desenvolvendo um mecanismo. Essa é a palavra. A gente desenvolve um mecanismo. Muito. É uma coisa infeliz, mas pra ler as coisas com naturalidade. Porque, assim, às vezes você lê uma atrocidade como se não fosse nada. Hoje eu recebi no meu direct uma mensagem assim, escroto imbecil. No Então, meu story que eu tava trabalhando. E olha tá a ligado? naturalidade que a gente E fala. eu só passei e fui pro próximo. Eu fiquei, meu Deus. É preocupante. A gente...
É preocupante. Eu sempre me preocupo em ver coisas, ler coisas e seguir pessoas que dão mensagens que fortaleçam É pra isso. poder lidar. E eu vi um vídeo outro dia de um cara falando assim, eu não permito que ninguém mude a maneira como eu me sinto. Porque a maneira como eu me sinto, ela tem que pertencer a mim. É isso. Porque se a outra pessoa consegue determinar o que eu sinto, isso também é uma forma de escravidão. É Perfeito. exatamente É isso, não, Perfeito. não, Uhum. não pode deixar. Se a pessoa vem com mau humor... Ah, querido, esse mau humor... Eu vi uma frase uma vez maravilhosa que falava assim, quando a pessoa te dá um presente e você não aceita, quem fica com o presente? A pessoa. Então, é isso. Não pega pra Você chegou com o seu isso. mal? Eu não aceito o seu É mal. isso. Você pensou em, sei Eu lá, não recebo. Leve É ele isso. com você. É eu isso. não recebo o seu teve mal. algum momento que você chegou a pensar, caramba, eu vou ter que reconstruir minha imagem, porque eu não quero que me enxerguem assim como estão me enxergando. Então, não. Sendo que exatamente você não tinha culpa de nada pra fazer isso, mas às vezes a nossa mente É. cria isso, falando, pô, essa pessoa tá me vendo assim, então o que eu tenho que fazer pra que ela não me veja assim? Será que eu que tô Então, errando? Não pensei em reconstruir minha imagem. Porque eu nunca forcei ser alguém. Se eu fosse reconstruir a minha imagem, eu ia estar criando alguém. Que eu não sou. Então, não. Eu sou assim. Eu Sim. passei por tais coisas. Eu tenho uma história, eu tenho família, eu sou uma pessoa. Eu não sou definida por algo. Eu tenho uma história, uma vida inteira. Sim. Um E propósito. assim, um propósito. Não pensei nunca em reconstruir algo. Porque eu acho que não tem necessidade. Eu gosto de quem eu sou e de quem eu me tornei. Sim. Uhum.